Paz está convosco. Aleluia. O Senhor está aqui, amém? Você pode se colocar de pé na presença de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. O Senhor é maravilhoso e poderoso. É fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, amém? Aleluia. Acalma o teu coração agora. Coloca sua mente no Senhor. Foi para isso que nós fomos criados, para o louvor e a glória do Senhor, amém? Nosso coração pode estar tranquilo na presença de Deus e deixar que Ele tome conta das nossas tribulações e dificuldades do dia a dia. Peço a você nesse momento que feche seus olhos. Feche seus olhos com reverência na presença de Deus, porque o culto já começou, amém? Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pela Tua graça e pelo Teu amor. Nós te agradecemos porque o Senhor está aqui no nosso meio. A Tua presença é real aqui no nosso meio, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que ouça o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Vai ser o melhor de cada um de nós para Ti, meu Pai. Aquele, quem sabe, entrou aqui, Senhor, cansado, angustiado, entristecido, que ele possa se alegrar na Tua presença, Pai. E saber que Tu és um Deus que transforma a vida, que traz paz, que traz segurança, que traz transformação. Aquele que entrou de repente enfermo, Pai, que o Senhor possa curar nesse momento, através do louvor, através dos cânticos, Senhor, Pai. Que o Senhor possa tocar naquele lugar onde está a ferida, onde está a enfermidade e restaurar, Senhor. Pai, nós somos servos Teus, Senhor, e nos humilhamos diante de Ti, Senhor, e pedimos para cada um que está aqui essa noite, Pai. Deus, toca nos corações. Aquele, Senhor, que, Senhor, pensa que não vai dar certo, a Tua palavra diz que vai dar certo. Porque a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores. Que nós possamos acreditar nisso e colocar a nossa fé, nosso coração e nossa confiança em Ti, meu Pai. Porque Tu és um Deus maravilhoso, que tem cuidado de cada um de nós, Pai. Pai, eu Te agradeço por tudo que tem feito na vida de cada um, na minha vida e na vida dessa igreja, Pai. Senhor, aceita o nosso louvor nessa noite. Chega com o Senhor diante de Ti como bálsamo suave, uma sinfonia aos Teus ouvidos, meu Pai. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Toque em cada um, em nome de Jesus. É que nós pedimos e Te agradecemos em nome do Todo-Poderoso Rei Jesus. Aqueles que são felizes com o Senhor, aplaudam esse Deus maravilhoso, aleluia. Tu és santo, Deus. Ao que é digno, Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória. Aleluia. As palmas. Tu és maravilhoso, Deus. Te exaltamos e Te adoramos. Aleluia. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora que chegamos aqui, vire seu lado e cumprimente seu irmão, diga a ele: irmão, que bom que você veio. O Senhor tem coisas novas para você essa noite. Aleluia, o Senhor tem coisas novas para você essa noite, amém? Diga a ele: Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia.
Aleluia. Glória. Santo Deus, nós queremos ouvir a tua voz essa noite, Pai. Fala conosco. Tu és maravilhoso. Nesse lugar, Senhor, enche os corações. Uma outra voz aqui, Senhor. Deus, eu ouço a sua voz, chamando por meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O momento que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o caminho de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O caminho que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o caminho de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a sua voz, chamando por meu nome, para entrar, Senhor, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O motivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O motivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença, Senhor, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O momento que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. É teu rio de vida. É teu rio de vida que me sustenta. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Glória a teu nome. Aleluia. Aleluia. Convido você a fechar seus olhos novamente. Aleluia. És santo. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para nos alegrar na tua presença e para dar o melhor para o Senhor, Pai. Senhor, mas nós estamos, quem sabe, reprimidos aí, Senhor, pelos problemas do dia a dia, Senhor.
não estamos fazendo como deveríamos fazer, Senhor. Que a Tua palavra diz que na Tua presença há alegria, na Tua presença há cura, na Tua presença há restauração, Senhor. Eu te peço nesse momento, Pai, tudo aquilo que possa estar, Senhor, trazendo impedimento, Senhor, a ministração dessa noite, Senhor, que possa cair por terra em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos nos sentir livres, Senhor, livres da Tua presença para Te louvar e Te adorar, Senhor. Que Tu és um Deus de poder, Pai. E a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra nos garante a vitória, e nos garante que somos mais que vencedores em Cristo. Pai, é pelo poder da Tua palavra, Senhor, pela dupla honra que o Senhor vai dar a cada um de nós, Senhor, que nós ministramos louvor a Ti, Senhor. Seja agradecido o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Glória ao Teu nome, aleluia. Tu és santo, Deus. Se alegra na presença do Senhor, que Ele tem poder. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia, só Senhor. Tu és santo, aleluia. Pelo poder da Tua palavra, Tua promessa, Senhor. Tua promessa em mim se cumprirá. Fazer algo novo aqui, algo diferente. Essa música que a gente acabou de cantar fala assim: hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte e me fazendo vencedor. Eu ouço a sua voz dizendo: filho, não temas,
Em lugar de tua vergonha, te darei dupla honra. Eu quero que você vire para o seu irmão e fale assim: hoje Deus está mudando a tua sorte, te fazendo forte, te fazendo vencedor. Ouça a voz do Senhor dizendo: filho, não temas, em lugar de tua vergonha, eu te darei dupla honra. Vamos cantar assim? Vamos cantar assim? Amém? Hoje Deus está mudando a tua sorte, se tornando forte, te fazendo um vencedor. E ouça a tua voz dizendo: filho, não temas, em lugar de tua vergonha, te darei dupla honra. Em lugar de tua vergonha, te darei dupla honra. Aplauda, Senhor, que ele diga: Senhor das suas promessas, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és santo. Feche seus olhos nesse momento. Coloca seu coração no Senhor. Cante e ouça essa voz, esse louvor. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda uma vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar, Senhor. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso me entregar e entender. Se eu me humilhar e sacrificar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Vale um dia de toda uma vida. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és santo, glória a teu nome. Aleluia. Exaltado, Senhor, sobre neste lugar, tu és real. Cante pro Senhor agora. Vou me entregar totalmente. Deixa o Senhor te tocar. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e
vale um dia, Senhor, mas vale um dia. Mas vale um dia que toda uma vida Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Teu olhar diante do teu altar, aquilo que me custar, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Cante pro Senhor. Mas vale um dia que toda uma vida Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar Tu és real. O Senhor é real em nossas vidas, Senhor. O Senhor é real em nossas vidas, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és santo. Aleluia. Saiba que em todos os momentos de sua vida o Senhor tem algo especial e algo novo para você. Por mais que as pessoas falem que não vale a pena, que você não é uma pessoa especial, saiba que o Senhor trata você de maneira especial e olha especialmente para você em todo momento. Nesse momento Ele está olhando para você aqui e se alegrando por ver você na casa, nos caminhos do Senhor e cantando louvores a Ele. Você possa saber que o Senhor te ama e Ele precisa de você. Ele precisa de você para divulgar um evangelho vivo e poderoso do Senhor. Você possa estar disposto a se entregar a esse Deus que um dia se entregou por cada um de nós. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Aleluia. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Aleluia. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Mas Deus me amou, Senhor. Mas Deus me amou tanto que entregou seu filho a morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos. Aleluia, Senhor. Tu nos ama, Senhor, de maneira especial, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Senhor. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer,
por ter nos amado primeiro, Senhor. Mesmo sendo nós, Senhor, pecadores, Senhor, insensíveis, Senhor, ao Teu Espírito, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tem feito e sido, em nome de Jesus, Pai. Tu és um Deus especial, um Deus maravilhoso. Nós cremos nesse Deus que é transformador, que é galardoador. Nós te exaltamos, Deus. Nós te exaltamos, Senhor. O Senhor tem escutado o nosso clamor, nossas orações, Senhor. E tem olhado por cada um de nós, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Cante ao Senhor. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível.
Creio que és tudo para mim. Vem, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de Ti, Senhor, em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Aleluia. Glória ao Teu nome, Deus. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Tu és santo. Oh, Senhor. Nós te exaltamos, Deus. Te exaltamos por tudo que és, Deus. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. que nos lava
Glória ao nosso Deus, aleluia. Honra e glória a ti, Senhor, para sempre, sempre, seja teu nome engrandecido e glorificado. Te adoramos e damos graças por todas as coisas, Senhor. Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor. Aleluias. Amada igreja, boa noite. Paz seja com todos. Dê um sorriso, fica feliz. Um abraço bem gostoso. Abençoe o vizinho com carinho e com amor. Abençoe você, viu, gente? Amém. Aleluia. Se você já abraçou o vizinho, fique à vontade para sentar. Nós agradecemos a beleza deste momento, né? Graças a Deus. Um dia gostoso, um dia de paz, e aqui estamos para compartilharmos da palavra de Deus que o Senhor separou para nós esta noite, né? As bênçãos maravilhosas do Senhor. Eu quero agradecer por tudo, e neste momento, então, naturalmente, saber se tem visitantes em nosso meio, né? Alguém está na Quadrangular pela primeira vez, está visitando a gente? Levante a mão se tem visita. Deste lado tem visita, levante a mão se tem. Deste lado temos aqui, por gentileza, irmãos diáconos, aqui na frente, olha. Lá em cima tem alguém visitando, levante a mão se tem alguém visitando, deixa eu conhecer. Então, deste lado, traga o folhetim aqui, entrega para os irmãos aí, né? E nós pedimos a vocês, visitantes, que preencham com carinho esse folhetim, a parte ali que você vai deixar conosco, né? Com seu nome, endereço, enfim, se quiser deixar o telefone para a gente depois conversar uma outra hora, também não tem problema. Lembrando que esse folhetim tem no final dele o pedido de oração. Se você tem alguma coisa que a gente quer, se você quer que a gente te ajude em oração, algum pedido a fazer, coloque aí. E a gente intercede durante a semana aqui, nos nossos cultos da terça e da sexta, né? A gente intercede. No final de tudo, quando terminar o culto, não esqueça de deixar esse folhetim, essa parte dele, para o irmão diácono, diaconisa na saída, para que eles entreguem para nós e a gente possa estar ajudando vocês. E nós vamos orar neste momento, como é de costume, para que Deus abençoe vocês, visitantes. Lembrando que o Senhor Jesus disse que 2 de nós concordarmos, está concordado. Então vamos orar. Fechemos os olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai querido. Estamos recebendo nesta noite os nossos irmãos visitantes, sentimos-nos honrados pela presença deles, porque sabemos que estão aqui pelo Teu Espírito Santo, Pai, para compartilhar da palavra, das bênçãos que o Senhor separou nesta noite para nós. Por isso nós concordamos que eles sejam abençoados, que o Senhor supra toda a necessidade desses corações, para que saiam daqui contentes, felizes, com um coração cheio de alegria, de louvor e adoração a Ti, Pai. Abençoe a família que eles representam aqui nesta noite, e de uma forma toda especial, que eles se simpatizem conosco, e nos ajudem em nossa caminhada de fé. É a nossa oração em nome santo do Senhor Jesus, meu Jesus querido, em Teu nome santo, oramos, abençoamos e agradecemos. E o povo de Deus diga amém. Bem-vindos, recebemos com alegria, louvando o Senhor Jesus com as palmas. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. Graças a Deus. Irmãos diáconos estão prontos, vamos adorar o Senhor com as contribuições. Faça o melhor do seu coração nesta hora. Lembra daquilo que a gente sempre ensinou e está na palavra de Deus que está na sua mão. Dê a sua oferta com alegria. Não faça nada se não for com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Está escrito na palavra. Então, vai fazer a sua oferta, faça com alegria, o melhor que você puder. E o seu dízimo, por uma questão de obediência à palavra, naturalmente, toda obediência traz bênção. Então, dê o seu dízimo com alegria também. Fechamos os olhos. Pai querido, queremos Te adorar com as contribuições, deixar aqui neste momento, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo para o sustento da igreja. Abençoa, Pai. Espírito Santo, toque em cada coração, a fim de que tenhamos ofertas de amor, de sacrifício, ofertas voluntárias, que venham generosamente nos ajudar, Senhor. Que os corações sejam tocados e que o melhor seja feito, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, preparamos e vamos ofertar. E o povo de Deus diga amém. As salvas serão passadas, coloque a sua oferta, o seu dízimo, e eu vou passar aqui os avisos da igreja. Peço sua atenção nessa hora. Amanhã, segunda-feira, nós temos a reunião de oração aqui no nosso salão social, né? Para toda a igreja, para todos que quiserem vir. Ele é livre, não é um culto, é uma reunião de oração, é livre para todos, tá?
Terça-feira, às 7h30 o culto da família. Nós estamos aqui orando pelas famílias. Está aqui o pastor marido com a esposa intercedendo na nossa terça-feira. Quarta-feira à tarde, o pastor Eduardo Leite vai estar aqui dirigindo a quarta-feira. Das 2 às 3h30, nosso culto continua na quarta-feira à tarde. E até ele me pediu antes de sair, né? Se os irmãos que vierem na quarta-feira, traga o seu pedido de oração, enfim, traga alguma coisa, aquilo que você quer que realmente seja abençoado, né? Ele vai estar intercedendo aqui, a partir dessa quarta agora vai estar com a gente. Na quinta-feira, durante o dia, nós temos às 14h o grupo das mulheres, às 7h30 o grupo dos homens e às 8h o projeto Saúde, que é para as mulheres virem fazer ginástica, né? Preparação física, né? Nós estamos fazendo, já faz algum tempo que estamos fazendo esse trabalho bonito para ajudar as nossas irmãs. E isso 8h, né? Depois, na sexta-feira, eu volto aqui com os irmãos, nossa campanha da sexta-feira, né? Campanha de oração. Sábado, este sábado agora e este domingo é o Escola Bíblica de Férias. Depois a pastora Edmar fala mais um pouco sobre isso, né? Nós vamos estar aqui a partir das 8h30 com o nosso projeto de bíblico de férias, né? Vai ser muito bonito, todo ano a gente faz, tem sido muito abençoador. Então, nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. E depois, à noite do domingo, nós temos nosso culto, como agora, de louvor e adoração ao nosso Deus. São esses os avisos. Os irmãos diáconos estão prontos? Pode vir à frente se estiverem prontos, viu? E nós vamos, daqui a pouco, estar orando por algumas pessoas que pediram intercessão, né? Vamos estar orando para que Deus abençoe. Estenda a mão à frente, amada igreja. Nosso Deus e nosso Pai querido, apresentamos a Ti, Senhor, os Teus servos para salvos estão aqui trazendo as ofertas da noite, os dízimos, e nós apresentamos a Ti, Senhor. Pedimos, Pai, aceita, é o melhor de cada coração. Abençoe este dinheiro para que tenha um valor multiplicado na hora do uso, e assim possamos continuar nosso trabalho com alegria, com amor, abençoando, Senhor, a todos aqueles que precisarem de nós, Senhor. Faça isso, Pai, em nome santo do Senhor Jesus. E abençoe as famílias que têm nos ajudado, de forma que tenhamos sempre a nossa casa abençoando a saúde, da felicidade e da prosperidade. Em teu nome santo, Senhor Jesus, apresentamos o nosso melhor, abençoando para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Amém, Jesus. Salvas são levadas. E eu quero, neste momento, então, pedir aos irmãos para que a gente possa orar. Vamos abençoar. Nós temos aqui um pedido de oração, Adriana Maria, Edson Rosa, para o Senhor tirar a enfermidade, né? São sobrinhos da Lúcia. Nós temos também a nossa oração, a irmã Rosângela pediu oração pelo esposo, pastor Hélio, que está em casa, quietinho, né? Ele me ligou hoje durante o dia, não está muito bom. E aproveito também estar orando pela família da nossa irmã Rose, né? O pastor Eduardo não está aqui, ele foi lá, faleceu a mãe, a sogra do Eduardo, a mãe da Rose, né? Ela já estava doente, então faleceu, a gente vai estar orando pela família. E também a Luzia Viana, lá da Estiva Gerbe, que está pedindo oração. E, por último, o Guilherme Correia Júnior, é um mocinho, adolescente ainda, estava de moto e sofreu um acidente muito sério. Ele é vizinho da irmã Valnir, né? E amigos da família até. E ele está no hospital no estado grave. Nós vamos orar por essas pessoas, então. Eu peço aos irmãos que, em nome santo do Senhor Jesus, fechem os olhos por um instante e vamos pedir a Deus que abençoe. Vamos concordar, não é? Vamos concordar, em nome santo do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai querido, colocamos na Tua presença esses pedidos de orações que aqui estão, Senhor. Pedimos em favor da família da Rose, do pastor Eduardo, que está lá, Senhor, nesse momento, no velório, que esteja bem com eles, que sejam consolados pelo Teu Espírito Santo, Pai, compreendendo tudo isso como bênção para a vida deles. Assim como pedimos também a Tua bênção para as pessoas que lemos os nomes aqui, Senhor, para o nosso querido, nosso irmão Hélio, que está em casa, que não pôde vir, Senhor, que esteja bem com ele, que o pastor seja abençoado nesta hora, Senhor, que ele fique bom, que ele fique bem. Levanta, Espírito Santo de Deus, levanta o Teu servo, que ele fique forte e firme em Teu nome santo, aleluia. Também, Senhor, nós pedimos pelo Guilherme, que está lá no hospital, esse jovem que sofreu esse acidente de moto. Meu Jesus querido,
Que o Teu Espírito Santo toque naquele coração, naquele corpo. Use os médicos, as médicas que lá estão, Senhor, para que realmente ele fique bom, que ele fique bem, para que conheça, Senhor, que o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem bênçãos para dar para ele também. Abençoa, Senhor, e cura aquele corpo. Assim como também nós pedimos, Senhor, para a Adriana Maria e o Edson Rosa, que sejam livres daquela enfermidade, daquela infecção, seja lá o que for, Senhor, que sejam tocados de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus. E abençoa, Senhor. Nós pedimos a Luzia Viana, lá da Steve Gerbe, Senhor, lá do Mogi Guaçu, que ela também esteja bem, que ela fique bem, que ela fique curada. Pedimos, Senhor, a intercessão, rogamos-te a bênção, Senhor, para que eles fiquem bens, e seja a tua graça sempre abundante. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, pedimos as bênçãos e agradecemos, honrando e glorificando o teu nome, que é bendito eternamente. E todos digam amém. Está abençoado. Vou colocar aqui no vaso da intercessão, para que a gente depois continue orando, viu? Vamos continuar abençoando esse pessoal todo. E agora nós temos um momento especial. Nós temos a apresentação de uma criança. Eu vou, neste momento, pedir, então, que venha à frente, né? A nossa irmã, Ellen Cristina Sabino Loureus, né? O pai, Wesley Loureus, trazendo a criança Ismael Wederson Loureus para a consagração. Apresentação ao Senhor. Está presente? Pode vir aqui, por favor. Venha para cá. Nós estamos trazendo também como convidado do casal a Natália Ferreira Reis, que, como madrinha, né, convidada, e não pôde estar aqui o Michael Loureus, que está lá no Canadá, mas ele assumiu a responsabilidade junto com os pais que aqui estão, né? Eu quero até falar aqui com a Natália, e também não está aqui, mas você passa para o Michael esse detalhe. Amados, vamos colocar em pés, enquanto a gente conversa aqui. Lembrando, amados, padrinho, madrinha, não é? É algo que vem lá dos nossos bisavôs e tal, né? E, às vezes, mal compreendido. O que quer dizer isso? São os pais de reserva. Você é a mãe de reserva e o Michael é o pai de reserva. Se, porventura, acontecer alguma coisa com os pais da criança, vocês são responsáveis para cuidar da criança. Lembrando sempre, isso é importante. Às vezes, eu vou ser padrinho, tá bom, só para dar um presentinho. Não, não, não. É reserva. Se faltar original, vocês deverão assumir, tá bom? Muito bem. Agora eu converso com o nosso irmão Wesley e a sua esposa, a Ellen Cristina, né? Já conhecida nossa aqui. Vocês conhecem a palavra de Deus, deverão saber que filhos, a Bíblia diz, é herança do Senhor. Nós não fazemos filhos, Deus dá filhos para nós. Então, é herança do Senhor. Então, o que acontece? Como é herança do Senhor, eu, como pai, como mãe, fico na responsabilidade de ensinar o melhor para a criança, de ser a ela um exemplo da palavra de Deus na minha casa, fora dela, onde estiver, para que a criança cresça nos retos caminhos do Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer, não vai se desviar dele. Então, vocês deverão ser exemplos para a criança, né? Enquanto vocês puderem, fizeram melhor, mas não deixam de ensinar a palavra, ensinar o caminho, para que ela cresça no caminho do Senhor, e amanhã ela seja uma pessoa valorosa na presença de Deus, porque é a herança do Senhor. Se Ele deu para nós, nós temos que cuidar com amor e com carinho. Pergunto a vocês, vocês reconhecem isso, farão com amor? Se a criança precisar de um sustento e vocês não tiverem para vocês, mas um pouquinho para ela ter, vocês vão cuidar com carinho, farão o melhor para que ela cresça no caminho do Senhor e seja sustentada. Amém? Muito bom. Dito isso, então, nós vamos à apresentação da criança, com amor e com carinho, em nome do Senhor Jesus. Estendo a mão à frente, amada igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, tomamos os braços, Senhor,
Ismael Wederson para a apresentação a Ti, Senhor. Mas antes de tudo, Pai, pedimos, abençoa o casal que aqui está, Senhor, para que este lar seja um lar abençoado. Wesley, ela e Cristina, que sejam exemplos para a criança, que eles sejam realmente firmes e fortes no caminho do Senhor, que eles tenham sustento, que tenham prosperidade em casa, que tenham realmente condições para dar à criança um lar feliz, o estudo devido e o ensinamento devido, Pai. Que seja um lar abençoado neste momento, juntamente com a igreja. Nós concordamos, Senhor, que eles sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E assim também nós pedimos em favor da criança, de Ismael, que aqui está, Senhor. Que essa criança, ela cresça com alegria, com saúde. Pai, em nome do Senhor Jesus, livra de todo mal, de todo perigo, que os teus santos anjos estejam à volta para livrar, Senhor, que o teu Espírito Santo comande este coração, para que ele possa crescer no conhecimento da tua palavra. E amanhã, quem sabe, ser um servo valoroso, Senhor. Mas abençoa, livra de todo mal, livra de toda doença, toda peste perniciosa, Senhor. Que seja uma criança feliz, que traga alegria dentro de casa, que traga alegria onde estiver, que seja uma criança de alegria no coração, um coração bonito, Pai, que cresça realmente no conhecimento da Tua Palavra, no amor, e seja valoroso em nome do Senhor Jesus, juntamente com a Irmandade, com os pais que aqui estão, padrinhos, num só coração, numa só fé, num só Espírito, Senhor. Nós apresentamos até agora o Ismael Wederson Borels, Pai, agradecendo pelo presente que o Senhor deu à família. Apresentamos com muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diga amém. Está apresentado. Quer falar? Quer cantar? Quer cantar? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. E agora, em especial, nós vamos ouvir hoje uma palavra diferente, não é? Hoje, realmente, eu tive um pequeno probleminha dentário. E estou falando porque realmente eu tenho que falar, mas está difícil. E eu pedi, então, à pastora Edmar que trouxesse essa mensagem, que abençoasse a gente com a palavra, né? Eu vou estar ali quietinho ouvindo, sendo abençoado também juntamente com você. Então, pastora Edmar, vamos recebê-la com alegria? Deus te abençoe. Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Todos bem? Louvado seja o nome do Senhor. Já a responsabilidade é grande, né? O chefe está ali. Né? Normalmente a gente faz, né? Segundo a graça de Deus, a gente vem, traz a palavra, a responsabilidade também não é menor. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos ler o nosso texto lá em Tessalonicenses. Graças a Deus. 2 Tessalonicenses é o texto que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. Vamos tirar isso aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus o privilégio, a oportunidade, ao pastor a confiança. Graças a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos de número 13 em diante, diz assim: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação
do Espírito e fé na verdade, para que o que também vos chamou pelo vosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. E o próprio Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu eterna consolação e boa esperança, e console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Amém. Vamos orar? Graças a Deus. Eterno Deus e maravilhoso Senhor, Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. E nessa noite, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, nós louvamos a Ti, engrandecemos a Ti, pois o Senhor é o nosso Deus. É aquele a quem temos conhecido como Senhor da nossa vida, Senhor do que somos. Por isso, Deus, nessa hora, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco de uma forma muito simples, mas muito especial. De uma forma muito simples, mas muito poderosa. De uma forma muito simples, mas que a Tua palavra venha ao nosso coração, ao profundo dele, ao âmago da questão, e trate conosco, Senhor, em todas as coisas que o Senhor quiser tratar. Que a Tua palavra, Senhor, provoque em nós mudanças para a honra e glória do Teu nome. E através destas mudanças, venham então, Senhor, os milagres, as maravilhas que o Senhor quer realizar. Pai eterno, é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Podem sentar-se. Texto bonito, texto importante para a igreja. A princípio, a carta de Tessalônica, do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, ela foi enviada para uma igreja que não era uma igreja muito antiga, era uma igreja nova, naquele período, naquele momento da história, e havia algumas preocupações no coração do apóstolo a respeito daquela igreja. Aquela comunidade, a igreja de Tessalônica, ela é uma igreja formada principalmente de gregos, né? A Tessália é o nome da pessoa que recebeu aquela homenagem, era a irmã de Alexandre o Grande. E então a igreja de Tessalônica, portanto, na cidade de Tessália, era um povo, uma comunidade basicamente ou principalmente, preponderantemente formada pelos gregos. E ali Paulo, então, tinha algumas coisas importantes para tratar. E a gente vai olhando a primeira e a segunda carta, ele vai falar a respeito da preocupação de que eles perseverassem em relação à vinda do Senhor. Então, ele vai discorrendo sobre a carta, falando sobre perseverança. E aí ele traz nessa carta sobre a importância de se estar atento aos sinais da vinda do Senhor Jesus. E aí, quando ele fala sobre isso, ele também traz um alerta para a igreja. O anticristo, igreja, estejam atentos para os sinais, estejam atentos por causa do anticristo e estejam atentos a todas as coisas. Ele também alertou a igreja sobre o perigo de estar apostatando da fé, né? Abandonando a fé, abandonando os princípios, os valores e os preceitos elementares, básicos da palavra do Senhor, deixando de estar na presença de Deus. E ali, então, quando ele termina de fazer toda essa parte importante e bonita, falando sobre as preocupações, sobre os cuidados que devemos ter para permanecer na presença de Deus, aí ele faz um agradecimento. Ele traz uma quase conclusão nesse princípio aqui, ele começa a concluir ali a carta, e ele fala sobre um agradecimento. E nesse agradecimento a Deus, ele coloca alguns privilégios que a igreja tem. E são esses privilégios que nós vamos, em nome de Jesus, olhar juntos. Amém? São 3 privilégios que nós vamos tratar aqui como um ponto importante para nos fortalecer na presença de Deus. E partindo deles, eu tenho certeza que o Senhor vai tratar conosco de forma especial. O primeiro privilégio, nós podemos identificar na carta, está lá no versículo de número 13, onde ele diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o primeiro privilégio que é identificado aqui nesse texto é o privilégio da salvação.
Amém, igreja? Privilégio da salvação. E nesse privilégio que nós vamos identificar, nós vamos então pensar e saber e reforçar esse conhecimento para a nossa vida. A salvação não foi nós quem escolhemos, o Senhor nos escolheu. Nesse texto, ele é muito claro quando ele fala sobre isso. O Senhor nos escolheu. Existem outros textos na palavra de Deus que vêm e nos reforçam isso. Teologicamente falando, né, quando a gente está estudando a respeito de salvação, existem as doutrinas da salvação, que é chamada de soterologia, existem linhas teológicas, a gente hoje de manhã falou um pouquinho sobre elas lá na escola bíblica, falando então sobre uma doutrina, uma linha teológica chamada de supralapsorianismo, olha que nome fácil. Né, supralapsorianismo ou lapsorianismo, que são duas linhas diferentes, e vai tratar sobre a doutrina da eleição ou a doutrina da salvação através da predestinação, calvinismo ou arminianismo, né, sobre aquilo que Calvino definiu como uma linha teológica a respeito de salvação, ou aquilo que o Hermínius Jacobs definiu como uma linha de salvação. Mas o importante para nós, nessa hora, independente de qualquer linha de entendimento sobre a salvação, é entender que o Senhor Jesus nos escolheu primeiro. Isso é fundamental. Como foi, os demais detalhes ali a respeito daquilo que a teologia vai estudar, não vai fazer diferença, a partir do princípio que nós entendemos que Jesus nos amou primeiro. Que nós temos Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele nos escolheu. E então o texto vai nos falar sobre isso, sobre essa importância dessa escolha, da razão pela qual nós estamos aqui. Jesus não olhou e definiu essa escolha simplesmente baseado em alguns conceitos, mas a palavra nos ensina que Ele amou o homem, que o Senhor amou a todos e deu o seu Filho por todos, de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós vamos lá no capítulo 1 de Efésios, o texto vai nos dizer assim: bendito seja o nosso Deus e Pai de Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, nós vamos ver assim, a presciência de Deus. Deus escolheu a todos, Deus escolheu salvar o homem antes da fundação do mundo. E essa é a doutrina, então, chamada de lapsorianismo. Antes da queda, antes que o pecado acontecesse, Deus já tinha decidido, já tinha definido salvar o homem. Amém, igreja? Já tinha decidido salvar. Quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, a palavra vai nos ensinar que imediatamente o Senhor preparou salvação para nós. Ele colocou ali, nós temos a primeira profecia da vinda do Senhor Jesus, e ali fica bem determinado, bem definido, o Senhor preparou salvação para nós. O bonito de entender e de olhar para isso tudo é que o Senhor sabia dos nossos dias. Lá no Salmo 139, ele fala sobre isso. O Senhor já conhecia os seus dias, já conhecia a sua vida. O Senhor já o amava antes que você viesse à existência. Todos os seus dias estão ali aos olhos do Senhor. Por isso nós podemos realmente afirmar que o Deus, o Senhor, é o Senhor da nossa história. Amém? Nós olhamos e podemos perceber um Deus no controle da história. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos vendo que todas as coisas vão se cumprindo, todas as coisas vão estar dentro daquele que é o plano de Deus, e nós podemos entender que Deus é o Senhor da nossa história. Todas as coisas da sua história, da sua vida, olhando para o seu passado, talvez te remetam a situações muito difíceis, talvez até constrangedoras, mas o Senhor é Senhor da tua história, é o Senhor do teu ontem, é o Senhor do teu hoje, e com certeza, se você se manter nele, é o Senhor do seu amanhã, da sua casa, da sua família. Amém, igreja? O Senhor da nossa história, nos amou primeiro, nos escolheu, e é um privilégio. Existem muitas pessoas que têm rejeitado esse amor, que têm rejeitado a sua palavra, rejeitado salvação. É um privilégio ser escolhido por Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, ele vai falar sobre isso, né? Deus nos amou, ele vai colocar que a escolha soberana de Deus, Deus na sua soberania, escolheu salvar o homem. Quando nós vamos vendo, para cada momento da história, houve uma promessa
e um juízo. A gente vai olhando e estudando através do sistema dispensacionalista, nós vamos vendo que o Senhor fez um pacto, fez uma promessa, e quando o homem não cumpriu, ele deu ali o juízo. E o juízo vem, amém, igreja? O juízo vem, vai chegar um momento que ele vai acontecer. E não tem por onde fugir, nós estamos assistindo os cumprimentos, tal qual o apóstolo Paulo colocou lá para a igreja de Tessalônica, não é diferente. Hoje nós vamos vendo os sinais se cumprirem e a vinda do Senhor Jesus se aproximar. E quanto mais a igreja evangeliza, quanto mais a igreja glorifica, quanto mais a igreja prega a palavra do Senhor, mais a vinda do Senhor se aproxima, mais a vinda do Senhor se abrevia. É nossa parte importante entender o quanto o Senhor tem nos amado. O primeiro privilégio que nós temos, o privilégio da salvação. Deus não nos manteve, não virou de costa, não nos deixou ali condenados, mas Ele providenciou salvação. E Ele providenciou salvação de uma maneira maravilhosa, que foi através do seu Filho Jesus. E nada, nem ninguém, nenhum homem, nenhum valor, nenhum título, nenhuma influência, nenhum poder, nenhum dinheiro poderia fazer isso por mim ou por você. Qualquer coisa que seja ou que fosse oferecida nesse sentido seria ineficiente. Mas quando a gente vai lá em Hebreus, nós podemos estudar na sua palavra e verificar que a eficiência, a eficácia do sacrifício de Cristo faz com que o seu sacrifício foi suficiente, único suficiente. A gente já sabe pela palavra, por todas as oportunidades que o Senhor já nos deu de conhecer, tem nos dado de saber que no passado todos os sacrifícios eles eram temporários, eram expiatórios. Agora há pouco nós cantamos aqui o último louvor, ele falava sobre a redenção, sobre a expiação. E aí, então, a gente tem, dentro de todo esse contexto da palavra, que o sacerdote, ele ficava ali no Santo dos Santos. Quando ele ia para o Santo dos Santos, na verdade, ele ficava ali. Quando ele ia lá no Santo dos Santos, antes de entrar, ele pegava o sangue, ele aspergia o altar, para depois ele poder entrar. Porque se ele estivesse impuro, se ali eu entrasse em impureza, ele com certeza não sairia vivo, por causa da santidade do Senhor. E o Senhor, mesmo assim, nos escolheu ainda sendo pecadores. Nos amou primeiro. Ser salvo é um privilégio. Tem gente deixando esse privilégio para trás, não dando o valor que ele merece, que a salvação merece, trocando salvação por prato de lentilha, trocando salvação por meia hora de prazer, trocando salvação por coisas que não são viáveis, com coisas que não são nem plausíveis, com coisas que são efêmeras, coisas que são temporárias. Trocando a eternidade por coisas tão banais. Privilégio da salvação. Olha para esse irmão ao seu lado e diga assim para ele: você é um privilegiado. O senhor é um privilegiado? Somos privilegiados, aleluias. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto, a segunda verdade que esse texto nos traz, é a respeito da vocação. O versículo de número 17 nos diz assim, vamos juntos ler. Graças a Deus. Console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Em outra versão diz assim, ela vai nos falar, vamos voltar aqui. A outra versão diz assim, que o Senhor nos dê ânimo ao coração, ou dê ânimos ao coração de vocês, e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Muito bem. O que esse texto vem trazer para nós? Que o Senhor nos salvou, nos escolheu, nos predestinou, nos amou e nos deu vocações. Nos deu dons. A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios capítulo 4, que o Senhor deu dons aos homens. E esses dons são para utilizar para a edificação da igreja, até que essa igreja alcance a estatura do varão perfeito. Deus deu dons aos homens. Talvez você sentadinho aí olhando para mim e falando assim, não, eu não tenho dom não. Ah, você tem. Você pode não ter ainda descoberto qual ele é. Mas a palavra em outros textos, como em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre os dons, os diferentes dons. E todos nós temos. O apóstolo Paulo, eu gosto muito do texto onde ele diz assim, eu fui alcançado para alcançar, para ver se consigo alcançar
Todos nós somos potencialmente missionários. A palavra do Senhor nos chama, nos dá a condição de salvação, nos coloca, né, dentro desse conforto e dessa alegria de ser salvo, desse privilégio, e nos conduz a falar do seu amor, a falar da sua graça, da sua bondade, da sua verdade. Então, essa vocação, e a vocação que o Senhor nos chama, Ele vai nos dizer que é uma vocação feita pela fé. Ela é para santificação, é para compromisso com o Senhor. O Senhor nos chama para que então nós possamos falar dessa verdade, da sua bondade, da sua graça, da sua justiça, do seu poder. Nos chama para ser gente boa. É ou não é, pastor? Pastor, o senhor é gente boa. Eu gosto do meu pastor, ele é gente boa. Você também é gente boa, eu também gosto de vocês. Amo vocês. Pastor, irmão, esse irmão do seu lado é gente boa? Vocação. O Senhor te chama para ser gente boa. Gente disposta a fazer o bem. Gente que tem fruto do Espírito. Amém, igreja? Que tem o fruto do Espírito, que tem o Espírito Santo, que tem benignidade, que tem bondade, que tem amor, que tem alegria, que tem paz. O Senhor te chamou para ser gente boa, para contribuir com as pessoas que necessitam, com as famílias que precisam, com as pessoas que estão aí sem esperança. Fé, amor e esperança é o que a igreja tem para compartilhar. Amém, igreja? Talvez você fale assim, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro. E aí os discípulos disseram, levanta e anda. Não é assim? O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Talvez você fale assim, não, eu não tenho recursos. Ok, mas você tem a palavra. E existe riqueza maior do que a palavra de Deus no coração de um homem? Se você tem salvação, o que mais te falta? Se você tem Cristo como Senhor e Salvador, o que mais lhe falta, igreja? O que mais lhe falta? Você é gente boa. O Senhor te escolheu e te deu dons, e te deu capacidade, e te dá talentos, e te dá desafios, responsabilidades. O Senhor nos dá essa condição. Trabalhar para o Senhor é um privilégio. Diz a palavra do Senhor que não é em vão, que aqueles que trabalham no Senhor, o Senhor recompensará. Ele não nos olha como servos, nos olha como amigos. Amigos é o que sois. E aí nós nos colocamos a nossa vida a serviço do reino, à disposição do Senhor. O Senhor nos usa e lá no final ainda nos recompensa. Nem precisaria, né? Nem precisaria, mas olha quão grande amor e misericórdia tem o Senhor nosso Deus por nós. Que bênção, que grandeza. A palavra do Senhor nos ensina a amar ao próximo. É o segundo grande mandamento. E você, gente boa, deve amar ao próximo. É assim que a palavra nos instrui. Amar ao nosso próximo. E amar ao próximo não significa sair abraçado com ele o tempo todo e dar beijo nele o tempo todo. Não, é se colocar a serviço do reino de Deus, como extensão do braço poderoso do Senhor, para alcançar o necessitado, o perdido e aquele que está aflito, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que haja esperança, para que haja fé, para que haja salvação para aquela alma, para que haja paz naquele espírito. É a nossa parte. Privilégio, igreja, você é privilegiado, você tem salvação e você tem um chamado, uma vocação em nome de Jesus. Graças a Deus. É algo muito especial. Existem muitos irmãos que, infelizmente, ao entender o chamado, ao ouvir o chamado, ou mesmo diante da necessidade exposta, faz de conta que não viu. A palavra do Senhor nos dá, na parábola do samaritano, um exemplo muito clássico sobre isso. Um homem lá caído, machucado, à beira do caminho, e passa o levita, e ele estava com pressa, ele não podia chegar atrasado, e passa o sacerdote, ele não podia tocá-lo para não ficar imundo, mas para ali alguém totalmente fora daquele contexto, enquanto igreja, para socorrer alguém que estava ali. E muitas vezes a igreja do Senhor negligencia a sua responsabilidade
passa reto, não olha, faz de conta que não vê. As pessoas e as situações, as necessidades ficam invisíveis para muitos. E isso é muito triste, porque nós temos como igreja a responsabilidade de fazer. A palavra do Senhor nos fala lá em Mateus a respeito disso, quando o Senhor Jesus, eu gosto muito desse texto, e eu tenho certeza que o Senhor toca no seu coração com ele também. Jesus saiu das sinagogas e ele foi às ruas para alcançar um povo necessitado, um povo doente, um povo pecador. E para aquela gente ele pregou, ele curou e libertou por causa do grande amor do Senhor. E ele olhava para aquelas vidas e via nelas ovelhas que não tinham pastor. Pessoas que precisavam ser abrigadas, acolhidas, cuidadas. E essa é a igreja do Senhor. O papel, uma das responsabilidades da igreja na face da terra é amar, é acolher, é cuidar, é estar ali presente, simplesmente se mostrando, né, revelando através dessa grandeza do amor de Cristo em nosso coração, a bondade do Senhor, o amor do Senhor. É a expressão do amor de Deus de forma prática e ativa, que é abençoando vidas, em nome de Jesus. Graças a Deus. A terceira verdade que nós vamos extrair desse texto, ele está lá no verso de número 16. E ele diz assim: e o próprio Senhor, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. A terceira verdade, o terceiro ponto desta mensagem vai nos falar que somos privilegiados porque nós temos a graça de Deus. Graça, que é um outro fator muito importante. Eu sempre falo sobre ela quando tenho a oportunidade. E graça é o favor imerecido do Senhor. Graça é o favor imerecido do Senhor. O Senhor, o Deus, o Senhor, o Pai, o Criador de todas as coisas. Ele olhou com o coração enternecido para aquele que é a sua criatura e derramou sobre ela graça. Na sua graça enviou Jesus, o seu Filho único, para trocar de lugar conosco. A graça do Senhor nos permite experimentar salvação. A graça do Senhor nos permite experimentar consolação. A graça do Senhor, Ele nos faz compreender que Cristo, né, e é bem assim que está registrado lá no livro de Hebreus, que Cristo é a expressão de Deus para o homem. Amém, igreja? É a expressão de Deus para o homem. Cristo, Ele é o pão para o faminto, Ele é a água para o sedento, Ele é a expressão de Deus na face da terra, através de Cristo e através da igreja. É a graça de Deus que é manifesta através de você, que o Senhor revela ao povo, revela ao homem, e é a graça de Deus, a graça que nos alcança. Muitas vezes a gente vê a igreja falando de poder. Sim, nós temos poder em Jesus, nós temos autoridade no nome de Jesus, mas é a sua graça que se manifestou para que então nós pudéssemos alcançar todas as demais coisas. Amém, igreja? A graça de Deus que está sobre nós. A graça de Deus é o poder de Deus agindo através da nossa vida, através de cada um de nós. Podemos então olhar e falar assim, nós somos privilegiados, porque temos a graça de Deus. E a graça de Deus, ela move muitas coisas na nossa vida. A graça de Deus, verdadeiramente, é o algo de Deus, o sobrenatural de Deus, a vontade soberana de Deus sendo manifesta, para que, então, nós pudéssemos alcançar a salvação. O homem, com a sua raiz pecadora, verdadeiramente, ele não teria a menor chance diante da santidade de Deus. Mas Deus olhou, falou, eu criei esse ser. Criei ele à minha imagem e semelhança. E apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, apesar de uma raiz pecadora, eu o amo. Eu o amo. Eu escolho salvar. Eu escolho dar o meu filho. E sabe, igreja, o que é muito bonito de se pensar? Tudo Jesus fez, tudo Deus fez. Tudo Deus realizou.
Desde o princípio da história, como a gente foi falando, o Senhor foi colocando ali os pactos, foi fazendo pactos com o homem, e foi trazendo a sua misericórdia, estabelecendo juízos, mas renovando de aliança em aliança a sua misericórdia. E chegou nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça, a dispensação da graça, o momento da igreja, o tempo dos gentios, pode chamar como quiser. E então nós temos que o Senhor Deus deu ao homem Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso quer dizer que o próprio Deus se fez verbo e habitou entre nós. Ele é o Logos, a inteligência, a capacidade, a sabedoria, o verbo divino. Ele se fez homem e habitou entre nós. Então nós não podemos esperar nada mais, nada além disso. O que mais a igreja, o que mais queremos, além de Cristo, se é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Se é o próprio Deus que mora hoje e habita o nosso coração através do Espírito Santo. O que mais alguém pode querer se o próprio Deus hoje desceu dos céus da sua glória e mora entre nós? O que mais a igreja pode desejar? O que mais Deus poderia fazer para redimir o homem do seu pecado, se não se dar para ele? O que mais a igreja espera que Deus faça? O que mais o povo, o homem natural, poderia esperar de um Deus maravilhoso, poderoso, único e fiel? Se Ele se fez verbo e habitou entre nós, se Ele foi até a última consequência, se fez maldição em nosso lugar, se Ele veio e mandou o Espírito Santo para habitar, para que então pudéssemos ser convencidos do pecado e do juízo, e o que mais a igreja precisa? Se não reconhecê-lo, se não se render diante dEle, e falar, Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, e para onde mais iremos nós, se só Tu tens a palavra da vida eterna? Se só Tu tens a salvação, se só Tu és, o que mais podemos esperar se não olhar para nós enquanto igreja e dizer, somos privilegiados porque Deus nos escolheu. E por causa dessa escolha, olhar entre bênção e maldição, escolher a bênção, que é inclusive uma orientação da palavra do Senhor. Filho meu, escolhe a bênção e viva. Escolhe a bênção e viva. O que mais a igreja quer? O que mais podemos esperar? O que mais precisamos? O que mais, igreja? Ele já tomou o seu lugar lá na cruz, amém? Ele já tomou o seu lugar na cruz, Ele já ressuscitou. O aguilhão da morte era o pecado e esse já foi vencido. Esse já foi vencido. O que mais nós precisamos? O que mais nós esperamos? A vinda, né? A segunda vinda de Jesus, Maranata, é isso que nós esperamos. A vinda do Senhor Jesus, para então Ele tomar a sua igreja. E existe uma expectativa lá nos céus, a nosso respeito. Todas as vezes que há um casamento, como ontem tivemos aqui o casamento da nossa irmã, as expectativas são para a noiva, sim ou não? Todo mundo quer saber como é que a noiva está vestida, como que é o vestido da noiva, se está bonita. Todo mundo tem esse olhar, esse desejo e essa expectativa. Lá nos céus, o Senhor Jesus, Ele deixou o trono, Ele desceu à terra, Ele veio comprar uma noiva. Ele comprou uma noiva. E aí, então, Ele cumpriu, pagou pela noiva, foi aos céus, está à direita do Pai, o Deus Todo-Poderoso, e os seres celestiais nos céus perguntou, mas cadê a noiva? Está se vestindo. O Espírito Santo está vestindo a noiva. O Espírito Santo está preparando a noiva. Existe uma expectativa lá nos céus, porque está esperando a chegada da noiva. Você é nada mais, nada menos do que a noiva do Criador. Nada mais, nada menos do que a noiva do Criador, e os céus aguardam com expectativa a sua chegada. Aguarda com expectativa a entrada da igreja lá, noiva linda, ataviada, bonita, sem ruga, sem mancha, sem mácula. É isso que aguarda. É só isso que a igreja espera, a segunda vinda do Senhor, o dia glorioso em que Jesus virá buscar a sua noiva.
e a desposará. E com alaridos de trombeta, né, de norte a sul, de leste a oeste, todos os olhos verão, joelhos se dobrarão e línguas confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Pode vir. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aplaudam com alegria. Obrigado, Senhor Jesus, por esta graça maravilhosa. Que coisa linda, né? A gente saber que essa igreja maravilhosa somos nós. Todos aqueles pequeninos que um dia aceitaram Jesus como Salvador, faz parte desse corpo lindo, né? Essa maravilha que vai chegar diante do Senhor já abençoada. Nós já somos abençoados. Aleluia. Nós vamos, nesse momento, então, nos colocar em pé por um instante, amados. E vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Cristo, que nos ama tanto, né? Até eu tenho falado sobre isso também, é uma coisa importante, amados. Às vezes, a gente não faz muito caso, né? Do nosso Deus, do nosso Cristo. É importante, quando levantar pela manhã, a gente já lembrar: Senhor Jesus, eu te amo. É importante isso aí, porque tudo que fazemos aqui, tudo é vaidade, não leva a nada. Mas o que Ele fez é eterno. Abriu-se o olho pela manhã: eu te amo, Senhor Jesus. Pai, sai para o trabalho: Senhor, me abençoe, faça de mim uma bênção em tuas mãos. Sabe? Vai dormir de noite: Senhor, obrigado pelo dia de vitória que o Senhor me deu. Sempre é importante falar com o Senhor. Quanto mais intimidade, mais abençoados seremos, porque é essa igreja que Ele ama, é esse povo, essa noiva maravilhosa, que Ele deu a vida dele por ela. Ele espera com carinho que a gente, pelo menos, demonstre o carinho para com Ele, para com o nosso Deus, por causa daquilo que Ele fez por nós. Segura na mão do seu vizinho que está aí do seu lado. Feche os olhos por um instante. Aleluia. Jesus é tudo para mim. Sim, Jesus é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Sim, Jesus é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Pai eterno, Senhor de amor, de misericórdia infinita, bendizemos o Teu santo nome e Te adoramos, nosso Cristo Salvador, nosso Consolador. Agradecemos, Senhor, o amor, o carinho, a graça. Não somos merecedores, mas o Senhor nos ama com um amor realmente muito grande, um amor inexplicável, um amor eterno. Agradecemos por tudo, Pai, pela palavra desta noite, que a Tua serva trouxe ao nosso coração, para essas lembranças maravilhosas. Agradecemos, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor nos abençoou nesta noite, com a palavra, com o louvor, com a adoração. Obrigado, Senhor, pela Tua graça sempre maravilhosa. Agradecemos, Pai, e queremos, neste momento, pedir a Tua bênção, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, nos abençoe, a todos nós que aqui estamos, Senhor, desde o ancião até a criancinha que está no ventre da mãe, seja abençoado nesta hora. Senhor Jesus, tira todo o cansaço, o estresse, tira, Senhor,
alguma coisa que esteja no coração impedindo a nossa alegria, impedindo o nosso louvor. Prepara-nos, Senhor, para a vitória de mais um dia que o Senhor nos dará. Que seja assim com todos nós, Senhor. E abençoa conosco a nossa família, os nossos filhos, o esposo, a esposa que não está aqui presente nessa hora, que sejam abençoados onde estiverem, Senhor, porque nós sabemos que realmente o Senhor ama os nossos filhos também, o Senhor ama a nossa casa, o Senhor ama a nossa família. Abençoa, Pai, não deixa que nenhum se perca, mas que venha para a Tua presença, para Te louvar e para Te bendizer, Senhor. Abençoe a nossa família, em nome do Senhor Jesus, como também abençoa, Pai, os bens que o Senhor tem nos dado. Senhor amado, nós agradecemos pela casinha, pela favela, e também agradecemos pela mansão. Por quê, Pai? Onde nós estivermos, o Senhor está conosco. A nossa alegria não é o tamanho do bem que temos. A nossa alegria é saber que o Senhor está conosco e o Senhor é a nossa vitória, Pai. Abençoa tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Tenhamos alegria naquilo que temos, Pai, e saibamos agradecer todo dia. Abençoa também, nós pedimos, Senhor, a nossa semana que começa hoje. Que seja uma semana de vitória, uma semana de bem-fazer, de sucesso, que tenhamos, Senhor, a prosperidade nessa semana, que venha o emprego para aquele que está desempregado, que venha a herança, que venha, Senhor, a aposentadoria, que dê tudo certo, Pai, que realmente, onde estivermos e aquilo que formos fazer, que possamos fazer com toda a força do coração, como se fosse para o Senhor, e receber a Tua bênção, Pai. Faz de nós, Senhor, esse instrumento em nosso trabalho também, como foi dito aqui nesta noite, que onde estivermos, nós possamos levar, Senhor, a palavra de adoração, a palavra de fé, a palavra da salvação. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, a nossa semana, que vai tudo bem, que dê tudo certo. Que realmente, Senhor, aquele irmão que está preocupado com aquela dívida, que a longo tempo vem tirando do coração a paz. Pai, que essa dívida seja cancelada de alguma forma, e realmente termine este cansaço, este peso, e que venha a paz, que venha a alegria, em nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor, antes de mais nada, queremos pedir ao Senhor que nos leve para casa, guardado pelos Teus santos anjos, Senhor. Meu Pai querido, que nos livre de todo mal, de todo perigo. Conceda-nos, Senhor, uma noite gostosa de descanso, um novo dia, para que possamos, Senhor, levar esta palavra de fé a outros corações, abençoar as pessoas. Faz de nós um vaso de bênção, um instrumento em Tuas mãos, Senhor. E guia-nos, Senhor, pelos caminhos da justiça, por amor do Teu nome santo. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus e agradecemos, e a igreja diga amém. Antes da bênção apostólica, nós temos um pedido aqui, que veio lá da Bahia, lá de Planalto da Bahia, a nossa irmã Aldeni Oliveira está pedindo oração, ela está nos assistindo agora pela internet. Vamos orar para que aqueles que estão nos assistindo sejam abençoados também. Fechemos os olhos. Pai querido, queremos esta hora, Senhor, levar através da imagem esta bênção a esses corações que estão nos assistindo do outro lado, Senhor. Que sejam abençoados. A nossa irmã Denise, Senhor, que vá bem com ela, que ela tenha vitória, Senhor. Ela pediu oração e nós concordamos que ela seja abençoada, assim como tantos outros que estão nos assistindo agora, Senhor. Que seja a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor, em nome do Senhor Jesus. Assim abençoamos e agradecemos para a Tua honra e para a Tua glória, e todos digam amém. Graças a Deus. Agora, amados, antes de sairmos com alegria, com amor, eu vou abrir um espaçozinho neste momento. Alguém precisa e quer receber uma oração específica para um determinado caso, por exemplo, você que vai ter amanhã um dia difícil, você vai ter amanhã que prestar alguma prova, alguma coisa, está difícil, você não está conseguindo, mas você realmente vai sair para isso. Se você quiser que a gente ore, nós vamos orar. Todos aqueles que vão amanhã ter um trabalho diferente, tá meio difícil, tá, né? Tá preocupante,
nós queremos te ajudar em oração. Então, gostaria que você viesse aqui à frente para a gente pôr as mãos e abençoar. Vocês que amanhã vão ter um trabalho difícil pela frente, vão ter uma decisão difícil pela frente. Vem para cá, a gente quer orar e abençoar vocês. Tem alguém? Pode vir aqui. Em nome do Senhor Jesus. Vem para cá. Não tem vergonha, não. Vem para cá. Nós queremos orar, não é? Abençoar aqui vocês que amanhã vão ter aí uma decisão preocupante, né? Então, precisa realmente da bênção de Deus. Tem mais alguém? Pode vir à frente, viu? Pode vir aqui, nós vamos orar. Pode vir da galeria, se tiver alguém também, vem para cá. Nós vamos pedir que neste momento, então, a nossa pastora querida que nos trouxe essa mensagem tão bonita, abençoe vocês, para que divida o peso, para que não haja realmente essa euforia no coração, né? Esse medo do amanhã, que amanhã vocês tenham a vitória em nome do Senhor Jesus. Pastor Edmar, você pode orar por eles, pôr as mãos em nome do Senhor Jesus. Será que ninguém gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Também. Estenda a mão à frente em nome do Senhor Jesus. Vamos abençoar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, pedimos em favor, Senhor, daqueles que estão aqui à frente e que precisam, Senhor, precisam da orientação dos céus para aquilo que estão se preparando para amanhã. Terão amanhã alguma coisa difícil pela frente, e nós pedimos, Senhor Jesus, abre essas portas. Senhor, tira todo obstáculo, tira toda dúvida, Senhor, que eles vão em paz, que realmente consigam a vitória, que dê tudo certo aquilo que vão precisar para amanhã. Não importa o que seja, Senhor, nós pedimos, Senhor, tira tudo do coração, todo medo, tira do coração toda dúvida, Senhor, toda a preocupação com esse amanhã, que realmente, a partir de agora, Senhor, eles sejam abençoados em Teu nome santo, Senhor Jesus, que venha a paz, que venha alegria para esses corações, que eles saiam daqui felizes, que saiam daqui, Senhor, realmente na certeza da vitória. Em nome do Senhor Jesus, sejam eles abençoados. Aleluia, Senhor. Toque neste coração e tira, Senhor, tira toda a preocupação. Tira, Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou que nós não devemos ter medo do amanhã. Então, toque nesses corações, Espírito Santo de Deus, e livra, Senhor, livra. Se for um problema, Senhor, de enfermidade, médico, alguma coisa que realmente, desde agora, o Teu Espírito Santo vai preparando o coração, Pai, para que a vitória esteja com a Tua serva, em nome do Senhor Jesus. Ilumina este coração, Pai, levanta esse semblante. Meu Pai querido, o Senhor conhece o coração da Tua serva que aqui está agora, que através da imposição de mãos, realmente o semblante se levante, saia o medo, saia a preocupação, ela tem a vitória. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, seja este coração abençoado, esta alma abençoada nesta hora, e livre de toda preocupação, de todo medo e de todo mal. Em Teu nome santo, Senhor Jesus, nosso Salvador querido, nós abençoamos nesta hora, nós concordamos, Senhor, com a Tua serva, juntos no seu coração, nossa fé, num só Espírito, e abençoamos para o louvor da Tua glória. E a igreja diga amém. Amém, Jesus. Eu tenho mais um minutinho, deixa eu perguntar. Assim, a reunião de liderança na terça-feira, não esqueça os líderes de estar aqui com a gente, terça-feira, às 7h30, para a gente conversar. Nós falamos sobre uma coisa muito bonita, que é a salvação. A gente não sabe, nós estamos todos aqui, graças a Deus, eu creio que todos têm Jesus, mas tem alguém no nosso meio que não tem Jesus como Salvador ainda e quer aceitá-lo como seu único Salvador? Alguém quer aceitar Jesus aqui nesta noite? Se você não tem, você quer Jesus como seu Salvador, tem alguém? Levante a mão se tem alguém, eu vou orar, nós vamos abençoar. Eu creio que todos sejam convertidos já, né? E nós lembramos disso agora, a pastora até lembrou, né? Se houver alguém, a gente ora, porque o importante é aceitar Jesus como Salvador. Não é dizer eu tenho, não. Tem que, existe um fato, ele bate a porta, a Bíblia diz no Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É necessário que nós aceitemos que Jesus entre no nosso coração. Se tiver alguém, nós queremos orar nesta hora para que você possa aceitar Jesus. Se não tem, nós vamos então encerrar o nosso culto com alegria e com muito amor. Então, neste momento, eu peço a você que levante a sua mão para o céu, levante o rosto para o céu. Luz maravilhosa que simboliza o nosso Deus, aleluia. Oh, meu Deus, receba a bênção. Que o grande amor de Deus Pai, o poder de Cristo Jesus, o Filho, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja conosco, com toda a nossa família, com toda a igreja, com todo o Israel de Deus em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. E todos digam amém. Aplauda o Senhor com alegria, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E agora, amados, de coração, um abraço desse pastor te ama, uma noite feliz, bem gostosa, e até amanhã, se Deus quiser. Dá um abraço ao teu irmão, teu vizinho aí. Ide em paz, povo de Deus.